De forma geral, né, o planejamento da estratégia, sempre foi, né, um processo muito humano, ele é analítico, ele é clínico, porque a gente precisa analisar não somente o contexto interno, mas externo, outros fatores, competidores. Ele vai continuar sendo com utilização de agentes de IA, mas esse processo atualmente, né, ele é muito manual, ele é muito lento, ele depende de especialistas, demanda bastante tempo e dedicação para conseguir fazer todas as análises que precisam ser feitas e depois levar isso para o contexto ali do planejamento, né, para seguir todas essas etapas. Então eu vejo que a parte de a utilização e aplicação de agentes em alguns desses blocos aqui vai conseguir dar mais dinamismo, velocidade para esse processo de planejamento estratégico. Então, ele, de forma geral, vai deixar de ser algo que vai ser feito uma vez a cada 3, a cada 5 anos e revisado nesse período, para ser capaz de ser revisado com uma frequência maior, porque a gente vai conseguir fazer várias dessas etapas de uma forma muito mais eficiente e com muito mais autonomia. Então, para trazer aqui alguns exemplos, né? Então, na etapa ali de fazer uma análise competitiva. A visão interna, ele pode apoiar de missão, visão, as crenças e valores, ele pode apoiar tendo o contexto da empresa, mas eu vejo pouca efetividade nessas etapas. Isso tem que ser algo construído e real dentro da organização. Mas a partir dali, a análise competitiva, simulação de cenários, identificação de oportunidades e ameaças, é, trabalhar vários posicionamentos estratégicos distintos, ele consegue ajudar imensamente. Então, por exemplo, quando a gente pensa ali na análise competitiva, eu preciso mapear os competidores, preciso identificar forças e fraquezas daqueles competidores. Fazer isso hoje é um trabalho muito grande que exige e demanda bastante tempo e por isso que não é feito com tanta frequência. Quando a gente tem um agente que é capaz de fazer monitoramento de tendência de mercado, monitoramento de concorrentes, análise de novos entrantes e utilizar essas informações para gerar contexto para essa análise competitiva, a gente tem uma capacidade de fazer isso com muito mais velocidade, num potencial muito maior, ampliar o horizonte dessa análise e ser muito mais profundo nessa análise. Então, ele tem um potencial ele tem a capacidade de potencializar cada uma dessas etapas aqui. Quando a gente fala ali, por exemplo, de cenários, ele é capaz de simular cenários muito melhor e muito mais rápido do que o time de especialistas. Então, com uma supervisão, ele tem a capacidade de acelerar esse processo. Então, ao invés de contratar ali uma consultoria, um time de analistas que vai fazer essa simulação e que qualquer mudança nas variáveis precisa atualizar essa simulação de cenário, com um agente você consegue fazer isso muito mais rápido e muito mais efetivo. Inclusive, ele já pode trazer para você até a sugestão de quais seriam os cenários recomendados e você discutir ali com ele sobre esse output. Quando a gente pensa ali em objetivos, né, já fazendo um desdobramento e caminhando um pouco mais para próximo da execução, a gente pensa ali em objetivos globais, definir metas anuais, fazer análise histórica para a partir daí sugerir e ajustar essas metas, olhar para benchmarks. A gente tem uma capacidade muito ampliada quando a gente aplica agentes. Então, a gente consegue ter agentes que coletam benchmarks, que fazem isso com uma atualização muito grande, com uma velocidade muito maior, buscar muito mais benchmark do que uma equipe conseguiria atuar. Então, num curto espaço de tempo ou no mesmo espaço de tempo, conseguir ser muito mais profundo. Então, a gente consegue, por exemplo, em poucos minutos ou em horas, fazer uma análise histórica de dados financeiros da empresa dos últimos 10 anos, comparar isso com 10 concorrentes. Então, a gente consegue ampliar e dar muito mais velocidade para esse planejamento estratégico. Então, eu vejo que o efeito que isso vai gerar no futuro é que vai deixar de ser um planejamento que ele é estático, que ele permanece daquela maneira por 5 anos, por 3 anos, para algo muito mais dinâmico que é atualizado com bastante frequência, ou com uma frequência maior. E, de certa forma, a gente deixa de olhar só para o passado, para os números anteriores, para os dados que a gente tem histórico, e a gente começa a olhar para frente também, mapeando tendências, mapeando oportunidades, mapeando gaps, oportunidades de mercado que a gente talvez não conseguiria fazer ali
ou a gente, quer dizer, a gente consegue fazer, mas demanda um esforço, um trabalho, um investimento muito maior do que com agentes.